A Bíblia é um livro inesgotável. Ela sempre vai nos dizer alguma coisa. O que habita nesse lugar secreto da intimidade de Cristo. Nós já vimos isso. O versículo 3 é onde estamos aqui caminhando sobre estas questões. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Vimos cerca de 8 mensagens sobre o laço do passarinheiro. A casa de Nimrod. A fortaleza de Anu. Anu, o Anubis, o deus das trevas, que apanha as pessoas através do humanismo. Humanismo é aquilo que parece cristianismo, mas que tem cheiro de CC. Tem vaidade, tem orgulho, tem soberba. E nós estamos vendo aquilo que ele chama da peste perniciosa. E já vimos 4 pestes perniciosas na história do povo de Deus. Qual foi a primeira? A peste de Miriam, a lepra. Advinda do desejo de querer assumir uma posição que não era dela. Incitada por um sentimento de ciúme. Depois nós vimos a outra peste perniciosa na família de Corá e Datã, que foi a morte daquela família sendo tragada pelo chão que se abriu, e o profeta e o sacerdote tendo que ir colocar o seu candeeiro entre o povo e os incitadores da rebeldia. Depois vimos a terceira peste perniciosa, causada por quem? Pelos espias. A peste perniciosa advinda da incredulidade. Deus disse, eu vou dar a terra, e aí o pessoal foi lá para constatar, para ver, para tentar ver se era assim, não crendo em Deus. E aqueles 10 espias morreram de uma peste. E agora nós estávamos vendo a peste que adveio por causa de Davi. Vocês se lembram qual foi o problema do pecado de Davi? Hein? Censo. Censo com S ou com C? Como é que é? Com S ou com C? Com C. Senso com S que faltou nele. Ele não teve senso. Se ele tivesse tido bom senso, ele não teria feito isso. Davi se encheu de vaidade. Nós vimos que Davi foi um personagem bastante característico da graça de Deus. Ele foi apanhado ele é o último dos filhos, ele estava escondido lá, ele não tinha nenhuma relevância, ele não tinha nenhuma importância, e Deus foi lá, apanhou, ungiu a primeira vez, que é a chamada unção de profeta, depois ungiu a segunda vez, a unção de rei, e ungiu a terceira vez, a unção de sacerdote. Ele foi o único homem que teve 3 unções. Ele é uma figura muito tipológica
da realidade espiritual do Messias. E nessa figura que ele representava, quando ele chegou à governabilidade de todo Israel dividido, domingo passado nós vimos aqui que essa divisão em Israel já aconteceu no Egito. Nós mostramos um pouco aquela crise que está descrita no profeta Ezequiel, no capítulo 23, que mostra uma divisão das duas cidades, Jerusalém e Samaria, entre Israel e Judá, que aconteceu no Egito, antes que fosse realidade no governo de Salomão, posterior ao governo de Salomão, o governo de Roboão, já existia essa divisão. E Davi conseguiu conciliar, e agora ele estava numa posição com um exército de 1.300.000 soldados. Nós sabemos que nenhum exército hoje, segundo eu ouvi pesquisas, o maior exército do mundo é o chinês com 600.000 soldados. Não estou falando de polícia, mas de exército. O de Davi era uma potência. E o coração de Davi encheu-se de vaidade. E a Bíblia diz que foi a ira do Senhor que acendeu o coração de Davi. Então nós vamos voltar esse pedaço aqui para depois continuar. Capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 1. 2 Samuel 24, 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Nós vimos aqui, na vez passada, que a ira do Senhor, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, e não e ela, se fosse no bom português, a concordância seria e ela, isto é, a ira, incitou a Davi. Mas aqui ele diz e ele. Nós fomos verificar que isso tem uma razão textual da Bíblia, explicar a Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, nós temos aí quem é a ira. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é a ira do Senhor? Satanás. O que Satanás quer fazer conosco? Qual é a principal motivação de Satanás conosco? Eu estou com muita paciência hoje, porque eu estou muito nervoso por dentro, sentindo muita fraqueza por esse final de semana. Então eu queria ter bem calminho aqui. O que que Satanás quer com você e comigo? Qual é o objetivo principal de Satanás com você e comigo? Sejamos deuses de nós mesmos, que nós nos envaideçamos, que nós nos elevemos, que nós falemos bem de nós, que nós nos tornemos pessoas ilustres, que nós nos exaltemos.
Isso que Satanás quer, comigo e com você. Que a gente suba num trono e fique grande. Veja bem, então Satanás, lá ele disse a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E aqui ele diz Satanás. É o mesmo texto. Um está em Samuel, o outro está em Crônicas. E um está explicando o outro. Quando você tem direitos para se defender e não se submete à defesa de Cristo, você está debaixo da ira do Senhor. E a ira do Senhor é Satanás. Quando eu e você nos defendemos e não experimentamos a defesa de Jesus Cristo, que é o único que pode nos justificar, nós criamos um problema, que é Satanás que está por trás fazendo esse negócio. Ele incitou Davi. Agora vamos voltar para o capítulo 24, que aí nós temos que terminar hoje. Capítulo 24 de 1 Samuel. E nós vamos andar rapidinho assim, só para 1 Samuel 24. Perdão, 2 Samuel 24. Perdão. Acharam já aí? Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Quer dizer, Satanás incitou a Davi a contar o censo. Continua, agora vamos caminhar rápido. 2. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Agora preste bem atenção. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo? Saber o número. Para que eu saiba. Cuidado com esse cara aí, chamado eu. Esse cara é o cara. Esse é o problema. Para que eu saiba. Veja verso 3. Dan a Berseba significa, de Dan a Berseba significa do Iapoque ao Chuí, em linguagem brasileira, de norte a sul. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Qual é o propósito do rei? Deixa Deus fazer crescer. Outro dia não, já há alguns anos, eu fui muito deselegante com um pastor. Ele chegou e perguntou: quantos membros tem a sua igreja? E eu fui muito deselegante. Hoje eu ficaria calado. Mas eu disse assim: primeiro, não tem igreja. Só quem tem igreja é Jesus. E segundo, desde o tempo que Davi contou o número dos membros, dos soldados, que eu passei a ter nojo por estatística. Porque se a igreja onde você frequenta tem 40 pessoas, é uma igrejinha. E se ela tem 4.000, é um igrejão. E o seu ministério muda com o número de gente. E hoje de manhã eu falei uma coisa: Jesus largou uma multidão por causa de um homem.
Porque Jesus não está preocupado com multidões, ele está preocupado com pessoas. E essas pessoas podem estar nas multidões ou fora delas. Mas ele está preocupado com pessoas, com gente. Então nós temos que ter cuidado com números. E diz que multiplique isso aqui. Mas por que tem prazer? Por que você tem prazer nisto, rei, meu senhor? É vaidade? Continue. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, ao levantar o censo do povo de Israel. Essa palavra prevaleceu significa que o rei bateu firme o seu cetro. Quem manda nesse negócio sou eu. E agora vocês vão contar. Continua a leitura. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Aí ele vai descrever uma outra coisa, agora vamos saltar para o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Depois que foi contado, descobriu-se que tinha 800.000 soldados em Israel e 500.000 soldados em Judá, e aí ele percebeu que ele tinha cometido um equívoco. Ele diz que bateu-lhe o coração profundamente, e ele disse: muito pequei. Nós vimos aqui da outra vez que esse pecado aqui é maior do que o adultério, do que a morte e do que a mentira acontecida no caso de... Porque lá ele só disse pequei, e aqui ele disse muito pequei. Não estou dizendo que os outros pecados não são sérios. Eu estou dizendo que ele achou mais grave aqui do que nos outros. Por quê? Porque aqui trata-se de problema de autoconfiança e não de confiança no alto. Verso 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Deus está aqui fazendo uma do cara que esfregou a lâmpada. O gênio saiu. Você vai fazer 3 escolhas. Agora as escolhas aqui não são aquelas do mineiro. Pediu ao mineiro: eu quero um queijo. Primeiro pedido que ele fez ao gênio. Qual é o segundo pedido? Me dá um outro queijo. Agora você tem só mais um pedido. Me dá uma mulher bonita. Aí o gênio fez aparecer tudo. Aí a pergunta agora era o seguinte: o gênio estava confuso. Você me pede um queijo, me pede um segundo queijo, e agora me pede uma mulher bonita. Todo mundo pede dinheiro, pede poder e pede mulher. Você só pede 2 queijos e uma mulher? Ele disse: eu fiquei com vergonha de pedir o terceiro queijo. Só mineiro faz isso, né? Agora, veja bem, Deus botou 3 escolhas para ele. Você vai escolher. Veja as escolhas de Deus. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra?
Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de te dar ao que me enviou. O Senhor enviou ao profeta e ele agora deu 3 opções. 7 anos. Nessa versão, na versão de Crônicas, são 3 anos também. 7 anos de fome, 3 anos de perseguição e 3 dias de peste. Agora você vai me dar a resposta. Verso seguinte. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi começou a enxergar o seu problema e ele disse: olha, estou em angústia, eu fiz uma decisão errada, mas eu não quero cair na mão dos homens. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque nele há misericórdia. Versículo seguinte. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Você presta atenção que os 7 anos não era da mão do Senhor. Seriam coisas vindas de circunstâncias da natureza. Que a perseguição por 3 meses não era das mãos do Senhor. Que da mão do Senhor era a peste. Há pestes que são enviadas pelo Senhor para quebrantar o orgulho, a vaidade, a soberba. Há uns anos atrás veio aqui neste gabinete um homem forte, rico e poderoso, contratando-me para fazer o casamento da filha dele, que havia comido a sobremesa antes do prato principal. Essa foi a conversa que ele veio falando. Nesses anos para trás, o negócio era pior do que agora. Porque agora, no tempo do fim, as pessoas não só casam, mas elas se dão em casamento. Esse se dão em casamento significa casam até com cachorro. Casamentos na Europa hoje são feitos de homens com cachorro. Também de homens com homens e mulheres com mulheres. Dão em casamento. Casando e dando-se em casamento. Mas no tempo ainda, quando era só casando, que já é o tempo do perigo, naquele tempo era mais complicado. E ele disse que andou nessa cidade procurando um pastor ou um padre que fizesse o casamento de uma moça grávida e não achou ninguém. E que alguém lhe tinha dito que ele podia me contratar. Essa é a conversa dele. E ele disse: eu quero saber se o senhor faz esse casamento. Eu digo: em primeiro lugar, eu não faço casamento. Porque casamento só quem faz é Deus. Nós podemos participar de um culto de adoração a Deus para falidos e fracassados, em que Deus, que é o único que sabe fazer casamento, pode fazer. Ele disse: mas eu só quero saber se o senhor faz. Eu disse que eu não faço. Quem faz casamento é Deus. Agora, se o senhor quiser fazer uma reunião com um culto, eu disse: eu quero fazer alguma coisa que dê resposta para essa sociedade. E eu quero saber mais uma coisa. E quanto é seu serviço? Eu digo: o senhor não tem dinheiro para pagar isso. Como assim? Eu digo: é muito caro, meu amigo. Custou sangue.
o preço foi de redenção. Aí eu comecei a pregar o evangelho e ele disse, não senhor, eu estou contratando o seu serviço para fazer o casamento da minha filha, se é que o senhor pode. Eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? E Deus disse, vá. E aí eu tentei falar o evangelho para aquele homem e ele disse 2 vezes para mim, eu não tenho interesse em evangelho. Eu digo, mas no dia do tal casamento vai ter oportunidade, não é? Pensei. Foi lá no aquele clube ali, Canadá. Bendito dia chegou, estamos lá, e aí eu aproveitei para as bodas de Caná, transformação da água em vinho. E Jesus não veio aqui para fazer transformação de água em vinho. Ele veio aqui para transformar bandido em santo. Ladrão na cruz em filho de Deus. Aí preguei o evangelho com a beleza. E ele me escutou o tempo todo. Quando chegou no final da reunião, isso depois ele veio e sentou na mesa, a Carmita estava comigo lá e mais umas pessoas conhecidas. Ele chegou e disse, senhor pastor, eu quero saber quanto custa o seu serviço. Eu disse, eu já disse para o senhor lá naquele dia que o senhor não tem dinheiro para pagar e que já estava pago, que de graça recebeste e de graça dai. Ele disse, o pessoal gostou muito. E eu quero dizer... E aí eu quis entrar de novo no evangelho. Ele disse, não, o senhor já falou demais hoje de evangelho. Eu digo, então o negócio foi pescado. 2, 3 anos depois, a sua esposa me liga e diz assim, pastor Glênio, o senhor pode vir aqui na Santa Casa para falar com o Pedro? Ele está em estado terminal. E eu cheguei lá, ele estava na cama. E eu disse, você me deu 2 carreiras. Agora hoje você não me dá mais para fazer correr não, porque quem te botou aqui foi Deus. Eu falei de Jesus para ele. Eu vi o rio Eufrates de um lado e o Nilo do outro, correndo pelo rosto dele, assim, lágrimas grossas. E ele disse assim, este câncer foi a única forma que Deus usou para me quebrantar. É o que eu estou dizendo, que sofrimento é bênção de Deus para gente soberba. Naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, ele chamou a sua esposa e disse assim, estou indo para a casa do Pai. Leia o Salmo 23, porque eu vou passar pelo vale da sombra da morte e vou te esperar lá. Bendito Deus que quando põe a sua lupa em cima de alguém, ele não escapa. Ele não escapa. O que você quer, Davi? Então, 70.000 homens morreram por causa de um homem insensato, que quer ser importante, que quer ser grande. Continue. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo, que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Aruana, o Jabuseu. Peraí, vamos aqui ver. Nós falamos da outra vez que o verbo arrepender com relação a Deus, arrependeu-se o Senhor, pode ser melhor traduzido e teve compaixão o Senhor. Porque o caráter de Deus não tem arrependimento, no sentido de que ele ficou errado da sua atitude.
Tem várias traduções para isso, eu já disse para procurarem o pastor Maurício para ver. Eu encontrei pelo menos umas 8, 10 traduções diferentes desse verbo. Estendeu o anjo do Senhor, esse anjo com letra maiúscula sempre é muito interessante, porque está se referindo à teofonia de Cristo, a mão sobre Jerusalém para destruir, e aí teve compaixão o Senhor do mal, do anjo, e fazia a destruição, e disse: basta, retira a mão. Esta eira de Aruana, aqui, Araúna, o outro errou lá e eu errei aqui. Araúna, ou Osnã, o Jebuseu, é um lugar importantíssimo da revelação de Deus. Esse lugar é o mesmo local onde Abraão ofereceu Isaque. É o Monte Moriá. É o mesmo local. É o local do Monte Moriá partido. Preste bem atenção nesse detalhe aqui. O Monte Moriá foi cortado depois para a construção do templo. E o rabo deste Monte Moriá cortado, a pedra que os construtores rejeitaram, veio se tornar a pedra de esquina, a pedra angular. Este pedaço cortado é o Calvário. Aquele montículo de onde o Senhor Jesus Cristo veio derramar o seu sangue para a expiação do pecado da humanidade. Este local é muito importante, porque ele está apontando para a realidade final da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Continue o verso 17. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi aqui assume uma posição cristológica. Ele assume a posição messiânica, dizendo: caia sobre mim o pecado de toda essa gente. Assumo eu a posição de que eu é que pequei. No caso de Jesus, não. Mas o pecado meu e o seu caíram sobre ele, e ele, que não tinha pecado algum, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O Jebuseu. Jebus também era o primeiro nome de Jerusalém. Essa família de Jebuseu é descendente de Canaã, de Cão. Vai lá para o monte. Continua o verso 19. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Você sempre tem que fazer do jeito de Deus e não do seu jeito, como o Senhor lhe havia ordenado. Agora, se a coisa tem que seguir o caminho de Deus e não o caminho que a gente acha que está certo. Verso seguinte. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra.
O Araúna viu que o rei estava subindo, desceu e se prostrou diante do rei. Verso 21. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Eu vim aqui para comprar. Eu vim aqui para que esse lugar fique marcado contra as pestes perniciosas. Porque o lugar de onde a peste perniciosa foi anulada de uma vez para sempre chama-se Calvário. Ou o pedaço rejeitado da eira de Aruanã. Araúna. Araúna. Osnã. E agora eu não vou errar. De Osnã. Vamos para frente. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Ele chegou e disse assim: está aqui tudo para o rei, meu senhor. Eu estou dando uma oferta para o rei, meu senhor, fazer o sacrifício. Estão aqui os bois, pode oferecer. Está aqui a canga, pode servir de lenha para o fogo, porque tinha que ser holocausto. Holocausto é quando tudo é queimado, que é o que aconteceu com Jesus Cristo. É oferta de expiação total. Versículos 23. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Que o Senhor teu Deus te seja misericordioso. Que o Senhor teu Deus, não meu Deus, porque ele era um jebuseu. Eu estou oferecendo. Verso seguinte. Porém o rei disse a Araúna: não mais comprarei pelo devido preço, porque não, mas eu comprarei pelo devido preço. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Não oferecerei sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. O sacrifício de Davi é o tipo do sacrifício de Cristo de preço de redenção. Ele paga o preço para que haja redenção. Não aceita oferta de jebuseu. Não aceita oferta de ímpio. A oferta tem que ser uma oferta, um holocausto de preço de redenção. 50 ciclos de prata. 30 ciclos pelo homem e 25 pela mulher. Mulher sempre foi mais desvalorizada. Vamos para frente. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Quando veio o sacrifício, a praga cessou.
Salmo 30. Eu tenho mais 5 minutos. Salmo 30. Ali já me mandaram ir para frente assim, ó. Este salmo foi escrito depois dessa situação. Cada salmo de Davi foi escrito diante de uma circunstância. E este salmo foi escrito depois desta situação da praga ter cessado e da oferta ter sido aceita. Vamos lá. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ele começa fazendo um cântico de libertação, de adoração. O Senhor me livrou. Foi o Senhor. O Senhor teve misericórdia de mim. Versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. A doença que vinha pegando ia me pegar, mas eu clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Verso 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Salmodiai, cantai salmos, sejam eloquentes na linguagem de louvor, e não na linguagem de murmuração, de reclamação, de crítica, de zombaria. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, os seus separados, dai graças ao seu santo nome. Verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um dos meus versos prediletos. Tenho caminhado muito nesse texto. Não passa de um momento a sua ira. Quando Satanás vem, é por um momento. Mas o seu favor, a sua graça, dura a vida inteira. De noite pode vir o choro, mas quando romper a madrugada da ressurreição, e o sol da justiça se manifestar, então se romperá a alegria no coração. A igreja não nasceu, presta atenção nisso aqui, a igreja não nasceu nas trevas, a igreja nasceu na luz. Ela não nasceu na semana da velha dispensação. Ela nasceu no primeiro dia da semana da nova dispensação. 40 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele foi assunto, e 50 dias, no primeiro dia da semana, o Espírito Santo desceu sobre os quase 120 que estavam reunidos, e ali começou a igreja. A igreja já vem no período da luz, não das trevas, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esta grande luz, Jesus Cristo, que veio trazer revelação de que o sacrifício dele foi plenamente cabal para tirar toda a peste da humanidade. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. É que ele foi para a cruz. Este sacrifício está dizendo que aqui nós temos o governo da alegria.
não é mais da tristeza. Quando os anjos vieram anunciar a chegada de Jesus, eles chegaram e disseram assim: olha, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. O que foi essa notícia? É que habemus Salvatore. Não é habemus Papa. Nós temos um Salvador na terra, que assume pecado de pecador, que morre a morte do ímpio e que ressuscita para dar vida e vida eterna. O que isso significa? Um sacrifício capaz de anular todo o peso do pecado. Oh, gente, que reino é esse? É reino da tristeza? Essa turma que deixa escorrer pelo canto da boca a baba da lamúria, da lamentação. Como é que você vai? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Você devia estar caminhando para o inferno e está indo para o céu, ainda que passando por meio da fogueira, você está assim, gemendo. Dá uma lidinha depois nessa capa de boletim aí. Tem alguma coisa que talvez ajude você a pensar depois. Agora não. Deixa eu terminar aqui. Vamos ver o versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Você imagina com 1.300.000 soldados. Qual é o exercitinho aqui que vai me enfrentar? Eu sozinho, com uma pedra na mão, derrubei um gigante. Agora com 1.300.000 soldados, quem é o exercitinho daqui, da Mesopotâmia para cá, que pode me enfrentar? Na minha prosperidade, o pior perigo nosso não é na pobreza. O pior perigo nosso é quando nós pensamos que podemos. Benditos sejam os falidos, porque esses podem depender daquele que é todo-poderoso. Quanto a mim, volta. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. E aí, o que aconteceu? Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo conturbado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera um tiquinho. Vocês estão com muita pressa para ver o fantástico? Mas mais fantástico é isso aqui. É o Salmo 30. Qual é o versículo aí que nós estamos? 7. Quando as coisas estavam indo às 1000 maravilhas, e eu exaltei. Consegui! Sou o favorito do Eterno. Ele me tornou o mais importante da região. Eu sou o tal. Então, desviaste o teu olhar e eu despenquei. E eu me despedacei. Só foi ele tirar o olho. Você está pensando que a sua autoconfiança vai levar a algum lugar? Vai. Há um prejuízo tremendo. Tu, por teu favor, fizeste permanecer a montanha. Tu não tiraste o meu exército, mas apenas voltaste os teus olhos e fiquei conturbado.
Nenhum exército satisfaz a relação que nós precisamos com Deus. Versículo 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E aí? Que proveito obterás do meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará a ele a tua verdade? Na hora que você morrer, você vai dizer o que mais? Enquanto você tiver dia, por isso que Davi disse assim: enquanto tempo eu tiver, eu louvarei ao Senhor. O negócio não deu certo, bendito seja Deus que está no controle das coisas. Mal de rincho deu na égua, mal de descanso na potrinha, mal de gogo deu no galo, crueira na galinha, mal de ponta deu na vaca, vai acabando tudo. Eu me esqueci a poesia que vai dizendo tudo. Ele disse: até sarampo deu na nega, sarampo deu na neguinha, mas eu assim mesmo vou louvando a Deus. O que sobrou? Sobrou tudo. Não deu certo nada. O que deu certo foi Deus. Mas essa raça está desaparecendo. Está em extinção. Eu sei que tem gente preparando cada projeto para salvar as tartarugas marinhas. Mas não existe nenhum projeto de salvação dos adoradores no meio da tribulação. Ainda bem que é Jesus que faz. Versículo seguinte. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em foguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tem um livro lindo de Harry Nouwen. Converta o teu pranto em festa, em folguedo. Eu preciso dele todo dia. Ao levar ao morrer de Jesus, a vida de Jesus se manifesta em nosso interior para converter o nosso pranto em festa. Olha só, converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O que é cingir? Alguém pode me dizer o que é cingir? Hein? Estou ouvindo um bocado de barulho, mas não estou ouvindo nada. Vestir. Envolver, vestir-se. Hein? Costurar. Aí é cirzir. Aqui é cingir. Eu sou filho de costureira, moço. Cingiste, cobriste-me com um manto. Que manto é este? Que roupa é esta? Está lá no Isaías 61, a roupa da noiva é alegria. É alegria. Não significa que crente, filho de Deus, não tenha tristeza. Significa que filho de Deus não é triste. Ter tristeza é momentânea. Ser alegre é permanente, porque ele está na graça. E o favor de Deus é permanente. Ele pode passar por momentos de tristeza, mas ele não é triste. Ele tem uma roupa chamada alegria. Versículo 12 para terminar. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre.
Por que foi tudo isso? Porque houve um sacrifício. Esse sacrifício que Davi fez apontava para o sacrifício do Calvário que Jesus realizou. Esse sacrifício de Jesus nos tira da peste perniciosa, da arrogância de querer ser o que nós não somos, de sermos aquilo que Ele nos fez. Isso tudo é maravilhoso. Eu vou só terminar com uma frase, e aí a gente já termina e vai embora. Esta frase que o Maurício ele num estudo aqui na igreja, ele colocou num estudo, Maurício Torres, ele colocou e eu coloquei entre as melhores frases que eu já ouvi. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era de fato meu e ainda colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que eu não sou. Eu considero essa uma das melhores frases do sacrifício de Jesus Cristo em meu favor. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era de fato meu e ainda colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que eu não sou. Eu não sou por natureza Teu filho, mas agora sou em Jesus Cristo, por causa dele. Isto é evangelho, e evangelho dá descanso, e dá libertação, e não bota peso, e nos faz pessoas alegres, com cântico de louvores, que não se cala. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.